Bispos do Brasil. Apoio Cultural. Paróquia NET. O aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. Olá, que bom ter você conosco. Conversar, dialogar com o episcopado brasileiro. Esta é a proposta do programa Bispos do Brasil pela TV Evangelizar. E hoje estamos no Vale do Ribeira, em Registro, interior de São Paulo. E o nosso convidado é Dom Manuel Ferreira, bispo de Registro. Dom Manuel, muito obrigado por nos receber. Eu que agradeço. Nossa catedral é a casa de todos. E agradeço à TV Evangelizar por nos acolher dentro da sua missão. E como Bispo do Brasil, quero contribuir falando um pouquinho sobre a nossa Diocese de Registro. Dom Manuel, que catedral bonita, o padroeiro São Francisco Xavier. Isso, o padroeiro São Francisco Xavier. Cláudio Pastro deixou seus sinais aqui na nossa Diocese, em duas paróquias. Primeiro aqui na Catedral, depois a paróquia Nossa Senhora Aparecida. E é uma catedral bonita, bastante limpa, no sentido de que o centro está o altar, no centro está também a mesa da palavra, na mesma direção, o altar, a mesa da palavra, a cátedra, a pia batismal, tudo isso forma uma forma de evangelizar. Eu não sabia que era Cláudio Pastro. Quando eu entrei aqui, notei algo diferente. Falei, tudo muito organizado, tudo no seu lugar. Cláudio Pastro, é a cara dele. É a cara dele, né? Todo o piso, tudo organizado. Também nós temos as parábolas que estão colocadas nas janelas, nos vitrais. Então, tudo é muito bonito. Simples, do jeito que é a nossa diocese, mas tudo muito bonito. Dom Manuel, o senhor vem do clero religioso, não diocesano. Qual congregação? Eu sou missionário do Sagrado Coração. Nossa congregação foi fundada em 1854 na França e depois ela foi se espalhando. Estamos aí em 54 países, mais ou menos, de missão. O último país foi agora Moçambique, que os brasileiros foram trabalhar. E quando eu era provincial, eu acompanhei esta missão no início, fazendo todo o relatório para que a congregação estivesse também na África. Nós temos a congregação do Sagrado Coração de Jesus, que é SCJ. A congregação do senhor é MCS, Missionários do Sagrado Coração. São coisas diferentes. MSC. MSC, Missionários do Sagrado Coração. Foi fundada pelo padre Júlio Chevalier, na França, e depois foi se espalhando por todo o mundo, né? No Brasil, nós estamos em diversos estados, estamos 3 províncias: província do Sul, que é Curitiba, a província do Rio de Janeiro, que pega mais o lado direito do mapa do Brasil, a do Sul pega mais o lado esquerdo, e a província de São Paulo, que pega o centro. São Paulo, Minas, Piauí, Maranhão, Ceará e Amazonas. E Moçambique, onde nós estamos. O senhor é natural de qual cidade, qual estado? Eu sou natural de Itapetininga, estado de São Paulo. Bem perto daqui, dá uns 200 quilômetros. E minha família sempre foi muito religiosa, participando. Meu pai era diácono permanente. Sempre contribuiu com a igreja, então estamos aí no estado de São Paulo. E a conexão, o encontro com a congregação acontece em que momento da vossa vida? Eu tinha 14, 15 anos. Os missionários do Sagrado Coração atendem Itapetininga e eu vivia num distrito chamado Morro do Alto. Trabalhava lá e cuidávamos da roça, né? Meu pai tinha lá um sítio. E lá eu participava das celebrações e conhecia um pouco os padres missionários do Sagrado Coração. Isso foi me tocando cada vez mais, fui aprofundando
realidade de missão. E aí um dia eu disse ao padre, eu gostaria de entrar no seminário para ser padre. Não sabia bem a diferença. E o padre Mauro Pasquarelli, depois ficou monge, ele disse para mim assim, você quer ser religioso ou quer ser diocesano? Eu disse, qual que é o mais difícil? Ele falou, eu quero ser, ele falou assim, mais difícil, eu acho que é ser religioso, é mais exigente, vai ter que deixar a sua família, ter os votos de pobreza, e foi me explicando, né? Aí eu disse para ele, então é essa que eu quero. Que desafia mais, né? O que me desafiava mais naquele momento. E o senhor teve um bonito caminho na congregação, chegando a ser superior também. Isso, eu entrei no seminário, fiz toda a formação, filosofia, teologia, Pirassununga, Itajubá, São Paulo. Depois, logo que eu me ordenei diácono, eu assumi a formação da congregação na parte do pré-noviciado, tem alguns padres, graças a Deus. Depois eu fui pároco em Pirassununga e fui pároco em São Paulo, de 2 paróquias. Fui reitor de um santuário de Nossa Senhora do Sagrado Coração, um santuário lindíssimo, na Vila Formosa, São Paulo. Por 7 anos eu fiquei reitor. Quando eu terminei meu tempo de reitor, eu fui trabalhar no sul de Minas, Delfim Moreira e Marmelópolis. Um lugarzinho bem pequeno, mas era 38 comunidades, era uma missão muito bonita. E aí eu fui eleito superior provincial, vim para São Paulo, morando no Santuário das Almas, na Ponte Pequena, fiquei por 6 anos. Terminando o meu mandato, eu fui para Itapetininga. Pela primeira vez fui trabalhar na minha terra, né, Itapetininga. E chegando em Itapetininga, fiquei lá 1 ano e 2 meses, quando o Papa Francisco me chamou para a Diocese de Registro. Em 2018, aqui é a sua primeira diocese. Minha primeira diocese. Espero que seja a única, quem sabe, né? Está feliz aqui, bispo? Muito feliz. Em 2018, no dia 19 de julho, eu fui ordenado bispo para a Diocese de Registro. Na semana da sua ordenação, aconteceu um fato muito triste em sua vida, né? Que a gente precisa mencionar aqui também, que foi a morte e a passagem do seu pai. Isso. Meu pai estava muito comprometido com a ordenação. E até um tanto emocionado por causa da ordenação, né? E ele queria fazer muitas coisas para ajudar a preparar. E uma paróquia nos ofereceu peito de frango para fazer o almoço, né, da ordenação. Iríamos receber mais de 3.000 pessoas para este momento. E ele foi junto com a minha mãe e na volta um caminhão bateu de frente com o carro, faltando 2 dias para a ordenação. E meu pai faleceu na hora, a minha mãe quebrou os 2 braços, mas já está bem, a minha mãe, graças a Deus. Naquele momento, eu estava gravando, inclusive, uma televisão, e aí tocou o telefone, eu saí e meu irmão ligando, dizendo, nosso pai acho que faleceu. E foi esse momento difícil. Eu fui ao encontro da minha mãe, falaram, o pai não precisa mais, o pai já faleceu, agora cuida da sua mãe. Eu fui ao encontro no hospital, e eu tinha a ideia de adiar a ordenação, né? Porque é uma situação bastante difícil. E lá no hospital, segurando a cabeça da minha mãe, que ela estava com muitas dores, ela disse assim, não adie sua ordenação. Sua ordenação, sua missão é maior do que nós. E aí eu saí da ordenação com coragem saí daquele momento com coragem de me ordenar 2 dias depois. Então fizemos um trabalho para conseguir adiantar o enterro do meu pai. Ele foi enterrado numa noite, no final da tarde, e no dia seguinte de manhã eu me ordenei bispo. Agora, essa palavra da mãe do senhor é muito forte, fundamental e uma decisão para a tua vida missionária também, né? Eu creio. Também. Continue, vá em frente. Isso, minha mãe é uma mulher muito simples, ela tem a 2ª série primária,
Mas, como algumas pessoas falam, os padres falam, ela tem a sabedoria da oração. É uma mulher orante e me ensinou muitas coisas. E nesses momentos mais difíceis ela mostra muita fortaleza. Ela disse: seu pai faleceu. Ela deu um testemunho bonito para mim naquela hora. Ela disse assim: eu queria ir no seu tríduo, que ia ser naquele dia. Mas como seu pai quis ir buscar esses alimentos, eu quis ir com ele. E graças a Deus eu estava com ele na hora do acidente. Porque desde o casamento até a última hora eu não abandonei seu pai, né? Então, outra pessoa diria: nossa, se eu tivesse ido no tríduo, não teria sofrido acidente, né? Ela não. Isso que é amor, amor de família, amor de esposa, né? Dizer, graças a Deus eu estava com ele até a última hora. Tom Manuel, e olhando no rosto do senhor, esse sorriso para falar dos pais, da família, é um ensinamento catequético para nós também sobre a cultura da passagem, né? Dessa vida para a vida celestial. A gente precisa ser ensinado de uma forma diferente para lidar com a morte, não? Sim, eu penso que conforme vivemos, também morremos e ressuscitamos. Então, quando a nossa vida é uma entrega constante às pessoas, a Deus, também quando nós estamos no processo da morte, eu penso que seja também essa entrega livre. E é um processo bonito que a gente tem que fazer a cada momento da vida. Dom Manuel, no segundo bloco vamos falar um pouquinho mais sobre a Diocese de Registro, mas antes voltando a falar sobre a congregação, que o senhor é membro. A experiência missionária na congregação certamente te dá um respaldo muito maior para administrar a diocese, e uma diocese que tem muitos religiosos no clero. Isso. Acho que Deus vai nos preparando ao longo do tempo. O trabalho na formação, o trabalho nas paróquias que eu estive, nos santuários. Depois, na época, a congregação, quando eu era mais jovem, queria que eu fosse fazer espiritualidade em Roma. E na época eu pedi para o superior: deixa eu fazer um outro curso, eu quero fazer pastoral, é o que eu gosto muito. Embora eu trabalhasse muito com espiritualidade, fui diretor espiritual de seminários, de religiosos, fui pregador de retiro, preguei o retiro 5 vezes, o retiro inaciano, né, que são de 30 dias, gosto de pregar retiro, fico muito feliz com isso. É um pregador de retiros também. Eu tenho feito muitos retiros, pregado, sempre 2 por ano que eu aceito, né? E eu queria fazer pastoral. Isso foi muito importante para uma ação pastoral numa diocese, né? A gente compreender um pouco a pastoral diocesana e ajudar nesta missão. E eu fiquei muito feliz depois da nomeação quando eu vim para uma diocese missionária, né? Uma diocese que vamos falar no próximo bloco, né? Sobre essa diocese missionária. A característica do clero aqui, clero diocesano você e religiosos. Isso, nós temos 2 congregações religiosas. Temos os verbitas, do Verbo Divino, que temos que dar um louvor a eles, que desde o início já estão mais de 90 anos aqui, trabalhando nessa diocese. E temos os redentoristas, que trabalham em Miracatu, 3 padres que estão aqui. E temos as congregações femininas que também estão presentes conosco. O senhor fez especialização em pastoral em Roma? É um curso não de fiz em especialização? Roma, eu fiz em São Paulo mesmo. Foi na Assunção antiga, né? E foi ali que a gente estudou. Hoje, quais são as tendências nessa linha filosófica, acadêmica, com relação à pastoral? O que um bispo, o que um padre que vai fazer uma especialização dessa encontra nesses estudos? Eu penso que uma coisa importante, a gente ter, assim, alguma organização pastoral, né? Eu penso que a faculdade deve dar essa condição, além da pessoa entender um pouco a sua missão, estar voltada para a missão
e ensinar um pouco o sentido da doação. Nós não estamos numa pastoral para nós mesmos, estamos numa pastoral para os irmãos. E a faculdade deve dar um pouco essas orientações, que a pessoa tenha um conhecimento teórico, mas a prática é que vai nos ensinando, de fato, a colocar essa teoria no dia a dia da nossa missão. E atendendo os mais vulneráveis. Nós chegamos aqui na Cúria, no escritório que o senhor trabalha, né, o escritório administrativo da Diocese, onde fica a Catedral, o prédio da Catedral, e vimos já uma grande presença de pessoas vulneráveis, de pobres ali pedindo ajuda, assistência. Isso é muito bonito no sentido que a igreja está aberta e já atendendo essa população aqui no prédio da Catedral, aqui na frente. Essa disposição por atender essa população, isso é pastoral também, né, bispo? Também. Olha, o Evangelho nos ensina isso. Primeira coisa, Jesus se apresenta no pobre, no sofrido. E a gente tem que ter duas dimensões. A primeira é essa solidariedade com a pessoa, né? E depois de uma forma organizada. Nós temos aqui o FAC, bem à frente aqui, que trabalha com os nossos moradores de rua, em situação de rua. E todo dia, nós antigamente almoçávamos com eles dentro do FAC. Agora, por causa da pandemia, estamos um pouco receosos, fazemos as marmitas e entregamos. Então, daqui a pouco você vai ver essa rua lotada de moradores em situação de rua, esperando para receber a marmita. E é um projeto da igreja, tem parceria público-privada também? Isso, é um projeto da igreja, da sociedade que nos ajuda, das pessoas solidárias, algumas instituições e de vez em quando uma ajuda do Estado. Essa proximidade com a realidade social é uma característica do senhor, da Diocese? É uma característica da Diocese e uma característica também minha. Por exemplo, na pandemia fizemos parcerias com algumas situações, aí, com alguns movimentos, e nós entregávamos mais de 2.000 marmitex todos os dias, durante 2 meses fizemos isso, nos bairros, nas comunidades mais pobres. Foi um trabalho muito bonito que fizemos em parceria com o Rotary, com outros movimentos, e a gente fazia isso com muito carinho, e fora as cestas básicas que saímos, eu mesmo lotava o carro e ia para os bairros mais pobres, ia entregando as cestas básicas para as pessoas que estavam passando dificuldade, naquele momento mais difícil. O senhor citou que gosta de pregar retiro espiritual, é pregador de retiros, tem essa abertura para o sobrenatural, a espiritualidade, mas uma abertura muito profunda e sensibilidade social também. Esta formação para essas duas vertentes vem de onde? Da família, da congregação? Penso que nasce na família, sempre. Sempre nasce na família esse olhar para os pobres. Mas eu tive uma oportunidade muito grande de missão quando eu fui para São Paulo fazer filosofia. E numa conversa com o Dom Luciano, eu disse a ele, junto com mais um padre da congregação, que hoje é padre, né? Nós éramos seminaristas, que nós queríamos trabalhar nas favelas. Dom Luciano? Luciano Mendes de Almeida, E o Dom Luciano nos arrumou uma missão lá na Vila Industrial. Lá tinha a favela Iguaçu e tinha a Coab São Nicolau. E a gente, então, todo sábado e domingo estava junto às favelas, os movimentos de favelas, os sem-tetos. Quantos mutirões fizemos para construir casa no domingo, né, ajudando as pessoas. E isso foi fortalecendo em mim o desejo de estar em missão. Depois, quando eu fui transferido para a Ponte Pequena, onde eu fiz teologia, a gente trabalhava nos cortiços. Lá, o centro de São Paulo tinha muito cortiços, né? Cortiço é uma casa grande, com 2 banheiros, com 20 famílias, né? Cada quarto morava uma família. E a gente celebrava com eles e ajudava. Fizemos bastante ação em vista da moradia em São Paulo. E
me faltava assim, uma missão que eu queria estar presente, que é o trabalho com os encarcerados. Porque a gente pensa que às vezes a gente olha o encarcerado como de fato aquele delinquente que não precisa de atenção, né? E aí eu pensava, olhando o texto de Mateus 25, que fala, estive preso, me viesse visitar, eu falei, me falta isso ainda, né? Na pós-graduação eu fui fazer um trabalho e um colega disse assim, vamos fazer um trabalho no cárcere? Eu falei, vamos. E nós colocamos lá o tema, era a experiência de Deus na Igreja Universal do Reino de Deus, no Carandiru, no pavilhão 9. Esse era mais ou menos o tema. E foi aí que eu fui lá no pavilhão 9, aquele pavilhão do filme, né? Quantas mortes teve lá, os 111 que foram assassinados. E nessa realidade, o diretor me disse assim, o diretor do presídio me disse assim, no pavilhão 9 não tem vigário, não tem nenhum padre que quer ir até lá. O senhor não aceita? E eu fiquei então por 2 anos e pouco vigário do pavilhão 9. Tinha 900 presos só nesse pavilhão. No Carandiru. Então, tudo isso vai nos ajudando a sermos comprometidos com os valores do Reino de Deus. O senhor teve o privilégio, então, de conviver com Dom Luciano Mendes? E tive o privilégio, assim, de conversar com ele diversas vezes, né? Ele trabalhava na região Belém naquela época. E do Luciano é sempre um sinal para nós de Deus, né? Uma luz. Quando ele vinha, era uma luz de Deus para nós. Tanto Dom Luciano quanto Dom Paulo também, Evaristo. Trabalhei com eles também. Nosso entrevistado hoje no programa Bispos do Brasil é Dom Manuel Ferreira, bispo de Registro, interior de São Paulo. Vamos para um breve intervalo. Já a gente volta. O Paróquia.net é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o Paróquia.net, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. E todas as operações com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. Paróquia.net, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Dom Manuel Ferreira, bispo de Registro, interior de São Paulo. É uma alegria conversar com o senhor. Eu gosto muito desse projeto, porque a gente tem a oportunidade de conhecer a igreja no Brasil com as suas imensas diferenças. Aqui nessa diocese, a gente já percebe essa riqueza toda de diversidade. A diocese caminha para os 50 anos. Quais são as características da diocese de Registro? Nossa diocese, de fato, no estado de São Paulo, é uma diocese bem diferente de todas as outras, né? Nossa diocese é a diocese mais pobre do estado de São Paulo, nós podemos dizer isso. Pobre financeiramente? Financeiramente. Hoje a gente tenta organizar um pouco a parte econômica para que a gente consiga sobreviver nas paróquias e na diocese, e já estamos tendo frutos desse trabalho. Mas é uma diocese riquíssima de cultura. Nós temos aqui os quilombos, os nossos negros que vieram da África como escravos, depois com a abolição da escravidão ficaram e ainda formam os quilombos. Algumas vivem ainda da troca, vivem dessa fraternidade de comunidade pequena. Quais cidades a realidade quilombola hoje? Nós temos a realidade quilombola em Eldorado, Iporanga, Sete Barras, Miracatu, são essas que temos mais. São 32 quilombos que nós temos. Alguns ainda conservam esta cultura tão bonita. Eu me lembro que eu fui num quilombo, Praia Grande que chama. Pega o barco, vai pelo rio até chegar, 1 hora e tanto para chegar nesse quilombo. E me lembro que uma senhora veio conversar comigo e ela disse, eu caminhei 2 horas pela mata para vir conhecer o bispo. E como é que ela ficou sabendo do senhor?
Acho que eles têm essas comunicações, não sei dizer. 2 horas para conhecer o bispo. E aí, ela, a filha, com um certo problema, ainda ela trouxe a filha. Depois, conversando com ela, eu perguntei, a senhora vive do quê? Falei, eu planto. Uma senhora já idosa, eu planto. Aí eu falei assim, e a senhora vende alguma coisa? Falei, não, bispo, eu planto para comer. Né? Então, o valor da terra também, para este povo, é muito importante. Um pedacinho de terra. Alguns lugares, a gente ouve na história, de que quando veio a abolição da escravidão, os donos das terras diziam assim, ó, para lá da montanha não tem dono. Então, se vocês quiserem ter uma terrinha para os negros, vão para lá da montanha e fiquem lá. Né? E lá eles formaram alguns quilombos. Né? É um povo muito simples, mas muito acolhedor, muito pobre, mas muito amável, e tem esses dons. Nessa nossa cultura urbana, a gente que vive nas cidades, nós temos uma falsa imaginação que esta realidade distorcida não existe mais no Brasil, e ela existe. E a presença do bispo, a presença da igreja, também fortalece a força cultural desse povo, né? Porque senão eles podem ser dizimados e a gente nem percebe. Exatamente. Nós temos, assim, alguns mártires da terra aqui na nossa diocese. Né? Eu não peguei esse tempo, mas os bispos anteriores pegaram, mártires que tentaram defender a sua terrinha, né? E foram martirizados por causa da terra, rezamos ainda por eles. E de fato, as mineradoras muitas vezes querem utilizar a nossa terra, porque ela é muito rica, é rica em minério, ela é rica em água, diversidade. Temos as cavernas, que são muito bonitas. Iporanga é a capital das cavernas, são cavernas lindíssimas. Inclusive tem uma bem conhecida que é a Caverna do Diabo, né? Alguém já viu. Mas são diversas cavernas. Temos, aí passando um pouco para as comunidades, temos os indígenas. Temos mais ou menos 17 aldeias, embora eles são um pouco móveis, né? Eles saem, vão, a mobilidade deles é grande, mas temos mais ou menos 17 aldeias indígenas. Eu sou o bispo referencial para a pastoral indigenista do estado de São Paulo e a gente tenta acompanhá-los, ajudá-los. Eles são guaranis, eles têm a cultura própria, têm a língua própria e têm a religião própria. Né? E aí a gente tenta estar com eles em muitos momentos, na partilha, na solidariedade, na orientação que a gente pode fazer. Temos agora o CIMI aqui, né? Conselho Indigenista Missionário, que mora aqui na diocese, são 3 missionários que acompanham de fato os nossos indígenas, não só daqui, mas também de outras dioceses. Isso nos ajuda bastante a estar perto daqueles que são os mais frágeis, dos mais fragilizados, né? Na nossa sociedade. São 32 quilombos e 17 povos indígenas. Isso, são 17 aldeias. 17 né? aldeias indígenas, comunidades. Comunidades indígenas, Um povo, o povo Guarani. Um povo, o povo Guarani, tem uma aldeia que é Tupi-Guarani, que é um pouquinho diferente, pelo menos no meu conhecimento. E o bispo tem essa função também de ser esse articulador social, esse mediador da cultura urbana com a cultura dos quilombolas, dos indígenas. O senhor tenta transmitir para essa cultura urbana esta realidade? Explicar essa pedagogia. A gente procura mostrar isso, né? Porque há muito preconceito ainda, né? Tanto com os indígenas quanto com os nossos irmãos negros, né? Há muito preconceito. E aqui a nossa cultura, além deles, temos os japoneses que registram, eles estão mais de 100 anos aqui, os japoneses. São Francisco Xavier. São Francisco Xavier veio deles que trouxeram esta devoção. Tem uma outra cultura também, um outro tempo, por exemplo, né? É uma celebração, você tem que ir com tempo para rezar com eles.
porque eles têm o tempo deles, né? Muito para começar uma celebração, para chegar. É um pouco o estilo que eles vivem, né? E a gente procura respeitar isso. Os padres vão sendo orientados na nossa diocese e também pela própria cultura que eles já têm, né? De acompanhar cada realidade. O senhor falou que essa diocese de Registro é uma das mais pobres, talvez a mais pobre do estado de São Paulo, economicamente. Vocês estão no Vale do Ribeira, do Rio Ribeira, e também pega ali o interior do Paraná, que também é uma região muito pobre. E como é que vocês trabalham em nível de Brasil com ajuda a essas realidades, ajuda econômica? A gente sabe que há projetos de igrejas irmãs, umas ajudam outras. Vocês recebem ajuda de fora? Não recebemos ajuda de fora. Que a gente tenta sobreviver de fato. Essa diocese recebeu muita ajuda da Alemanha, ajuda de outros países no tempo passado, né? Os carros eram comprados tudo com ajuda de outros países. Hoje nós estamos sobrevivendo, graças a Deus. E estamos ajudando a missão da África, né, de Moçambique. E estamos ainda contribuindo com a missão da Amazônia. E, inclusive, 2 anos passados eu enviei um padre, que é o padre Lúcio, que está na diocese de São Gabriel da Cachoeira, trabalhando numa comunidade a 800 quilômetros de São Gabriel, em Paricachoeira, divisa com a Colômbia. Então temos um missionário lá. É uma alegria a gente poder contribuir. Nós já recebemos muito e agora estamos formando o nosso clero para que também possamos contribuir com esta missão. Parabéns, bispo. É pouco, mas bonito ouvir isso, é o que nós podemos fazer. Estamos entrando aí no ano vocacional. Eu gostaria de saber do senhor como é que o senhor pensa em preparar este novo clero, este futuro clero, diante de realidades tão diversas, missionárias, com povos extremamente vulneráveis, os quilombolas, os caiçaras, os indígenas. Como é que faz um trabalho eficaz de pastoral vocacional nesta realidade? A melhor maneira de prepará-los é inseri-los na realidade. Então, os nossos vocacionados, durante a semana, ficam na faculdade, em São Paulo, na PUC, mas no final de semana eles vêm para estar com estas realidades. Tem um testemunho bonito de um dos nossos vocacionados, que hoje é diácono, inclusive. Nós fomos a um quilombo, fomos à celebração, ele veio de uma outra cultura, né? De outra cidade, outra diocese, depois fez um trabalho vocacional e entrou aqui, com aquela mentalidade. Então a gente vai no seminário, eu vou todo mês, eu converso com cada um, eu dou aulas e depois eu peço que eles façam a experiência aqui. Mas eu sinto que às vezes as aulas não entram na cabeça, né? E aí nós fomos fazer uma visita pastoral e eu levei, como eu levo cada dia eu levo um para essas visitas. E depois que terminou a visita, no contato com o quilombo, com as pessoas, com os indígenas, à noite, quando nós fomos rezar, ele começava a chorar. E aí ele entendeu o que é estar na diocese de Registro, né? É um outro estilo, uma outra forma de missão, mais no sentido da solidariedade, da presença e de acolher cada pessoa na sua singularidade e ajudar cada grupo a encontrar os valores do reino. Bispo, o senhor fala de levar os seminaristas para essas realidades e funciona, o senhor está relatando aqui essa prova. Será que nós não temos que começar a levar também os leigos, as lideranças leigas para essas realidades, para quebrar esses preconceitos nesse tempo de extrema divisão que estamos vivendo? Isso, é verdade. Eu acho que essa é uma boa medida. Talvez nossos leigos, em especial os leigos que estão um pouco confortáveis, né? Que estão aí nas comunidades. Às vezes eu me lembro que quando eu trabalhava no santuário da Vila Formosa, o santuário é enorme, então uma população enorme, tínhamos 5 missas, cada missa lotada, o santuário enorme, com muita gente. Mas quando eu cheguei na paróquia, era uma divisão, uma brigaiada, tal.
todo mundo na sacristia. Sacristia é lugar de briga, né? Muitas vezes. Não deveria. Né? Não deveria. E aí eu comecei a formar pastorais, conforme a realidade. Pastoral carcerária, pastoral do menor, pastoral da criança, pastoral não sei o quê. E fui tirando o pessoal da sacristia para a missão. Quer dizer, isso diminui. Quando os nossos leigos estão ocupados nas diversas missões, eu tenho certeza que eles se sentem comprometidos e alegres, e assim não temos grandes divisões. Dom Manuel, quais são as forças vigorosas na ação pastoral na Diocese de Registro? Forças que nós temos, de fato, a pastoral da criança é uma grande força, né? Nós damos graças a Deus que pessoas tão simples muitas vezes, mas tão comprometidas, tão amorosas nessa missão. Temos a pastoral do menor, que é ainda está um pouco frágil, né? Mas já tem uma estrutura para servir as comunidades. Depois, nós contamos muito com os leigos na catequese. Nós temos talvez uns 500 catequistas e ministros da palavra e ministros da comunhão eucarística. Esses ministros da palavra que nos ajudam demais, catequistas que nos ajudam demais. Porque imaginemos, nós temos quase 350 comunidades. Nós temos 35 padres atuando na diocese, neste momento. Para atender essas comunidades nos finais de semana, nós não temos condição. Mas os nossos leigos estão lá, estão ajudando, evangelizando, sendo presença e ajudando a celebrar com o povo. Então é graças a ele, essa grande força que nós temos na diocese. E aqui vocês têm um ícone devocional muito forte também, que é Bom Jesus de Iguape. Isso, temos um santuário que é uma basílica de Bom Jesus de Iguape. Este ano estamos celebrando 375 anos do encontro da imagem. É a primeira imagem de Bom Jesus encontrada no Brasil. Ela veio de Portugal e no caminho de Portugal, vindo para o Brasil, em Pernambuco, foi atacada então pelos holandeses naquela época, e eles jogaram a imagem numa caixa de madeira e 9 meses depois apareceu aqui em Iguape. É uma história muito bonita. Depois os indígenas acharam, tentaram levar para Peruíbe, disse que estava muito pesada, mas quando ia para Iguape estava leve. E aí eles levaram para Iguape. Muitos romeiros vêm, a festa do Bom Jesus é 6 de agosto, é uma romaria constante em nosso santuário. E eu tive a oportunidade de pedir ao Papa Francisco para abrir o Ano Santo do Senhor Bom Jesus. E o Papa Francisco nos concedeu. Terminamos agora dia 7 de janeiro, o Ano Santo, com a abertura da Porta Santa, inclusive, aqueles que quiserem vir, então será uma alegria recebê-los. Eu celebro lá todo sábado às 18 e domingo às 7 da manhã. E depois eu vou para as outras paróquias. E agora, na visita de Límina, eu tive essa oportunidade de entregar a imagem do Senhor Bom Jesus ao Papa Francisco. Ele acariciou o manto e agradeceu, então, de ter recebido esta imagem. Dom Manuel, a nossa proposta aqui do projeto do programa Bispos do Brasil pela TV Evangelizar é ser esse espaço de encontro do episcopado com o povo de Deus. Para a gente encerrar esse momento muito bonito que está sendo realizado aqui agora, eu confesso que o Senhor transmite muita paz, muita seriedade na missão, o Senhor nos transmite muitas coisas boas. Agora, eu gostaria de ouvir o seu pensamento pastoral, filosófico, antropológico, sobre o que o senhor pensa da igreja, o que o senhor quer, qual modelo de igreja que o senhor pretende implantar a partir de agora, nesses próximos anos também na Diocese de Registro. Eu penso que temos que caminhar sempre junto com o Papa Francisco, nesse momento, não é? O Papa Francisco nos pede uma igreja sinodal, uma igreja que caminhe em conjunto.
que todos caminhemos juntos, buscando o reino de Deus. Eu penso que a igreja está a serviço do reino de Deus, e não a serviço dela mesma, a serviço do reino de Deus. E sendo a serviço do reino de Deus, é preciso uma igreja, como diz o Papa Francisco, de portas abertas, às vezes com sapatos elameados de barro, presente no meio do povo, presente servindo os nossos pobres, uma igreja vigorosa, com coragem, que acredita na sua missão. E nós precisamos disso. Às vezes encontramos leigos, padres desanimados, desgastados. Não, precisamos de uma igreja que acredite. Nós temos um valor enorme, temos os sacramentos, temos a evangelização, a palavra de Deus. Deus está conosco, não é? E nós não podemos estar desanimados em nossa missão. Temos que estar corajosos, em especial servindo a todos. Vivemos num tempo muito polarizado, triste, não é? Tudo aquilo que se fala, às vezes, do Evangelho, as pessoas acham que é esquerda ou direita. Não é isso, é Evangelho. E Evangelho tem que ser dito, tem que ser mostrado, tem que ser anunciado a todas as pessoas, independente do que se agrade ou não agrade, mas é Evangelho. E a gente precisa muito de uma doutrina social da igreja que chegue até o nosso povo mais simples, que ele entenda que a igreja está do lado deles. Em nome da TV Evangelizar, muito obrigado, a sua bênção. Deus abençoe, eu agradeço muito a você e a TV Evangelizar e rezo para que Deus acompanhe a todos, que Deus esteja na vida de todos. Dom Manuel Ferreira, bispo de Registro, interior de São Paulo. Essa e outras entrevistas no programa Bispos do Brasil você pode assistir no canal da TV Evangelizar no YouTube. Até o próximo programa. Bispos do Brasil. Apoio Cultural. Paróquia NET. O aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia. Baixe agora gratuitamente. O Paróquia NET é um aplicativo que conecta você fiel à sua paróquia. Com o Paróquia NET, você pode devolver seu dízimo e realizar suas doações e ofertas. E todas as operações com a praticidade do Pix ou via cartão de crédito de maneira prática e segura, visualizar os avisos paroquiais, consultar horários e avisos de missa e acessar a liturgia diária. Nunca foi tão fácil ter a sua paróquia na palma das mãos. Baixe gratuitamente na sua loja de aplicativos. Paróquia NET, o aplicativo que conecta o fiel à sua paróquia.